Nesse vídeo eu vou responder um comentário feito lá no canal de um internauta que fez algumas afirmações que valem a pena serem respondidas. O internauta diz exatamente o seguinte: o Evangelho de Jesus é o único testamento que está em vigência, conforme rezam os escritos de Lucas 16:16, significando que os escritos do Velho Testamento não devem mais ser pregados por ninguém, nem mesmo pelos judeus, posto que nos são prejudiciais. Bom, para responder esse comentário, eu dividi em 6 pontos. Então agora nós vamos analisar cada um desses pontos. Primeiro ponto, Evangelho de Jesus. Bom, aqui eu vou considerar que para esse internauta ter colocado esse termo é porque ele tem algum conhecimento teológico. Por quê? Evangelho de Jesus é um termo teológico que significa literalmente boas novas de Jesus, que na verdade nada mais é do que o reconhecimento do sacrifício e ressurreição de Jesus para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados e para a vida eterna. Ponto número 2. O único testamento que está em vigência. Tecnicamente não existe Velho Testamento ou Novo Testamento. O que existe é a Bíblia. E a Bíblia tem uma função bem específica: ensinar ao ser humano como se relacionar com Deus, a partir de um modelo. Então, a Bíblia ela se divide em 2 partes. Uma que é chamada Antigo Testamento e a chamada Novo Testamento. O Antigo Testamento tem um nome original, Tanar, que na verdade é um acróstico. Significa Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá são os 5 primeiros livros, que é chamado, nós conhecemos como Pentateuco. Ele conta desde a criação até o surgimento da nação de Israel. Ele é muito importante porque é dele que vai partir o pressuposto de Deus apresentando à humanidade a necessidade do homem de se relacionar com ele e Deus levantando uma nação para ser o modelo desse relacionamento com o Eterno. Depois nós temos os chamados Neviim, que são os livros proféticos, que vão dar mensagens de advertência ou até mesmo instrução para esse povo, que é o modelo de relacionamento com Deus. Uma coisa importante que tem que levar em consideração: o povo judeu tem como identidade cultural o relacionamento com Deus. E isso foi feito para ensinar a humanidade como se relacionar com Deus, para que o relacionamento com Deus pudesse ser exercido por toda a humanidade. E isso vai ter um propósito, que eu já vou chegar lá. O terceiro seria Ketuvim, que significa livros históricos, que conta a história, a prática desse relacionamento com Deus. E aí nós temos a segunda parte, que é conhecido como Novo Testamento, que em hebraico chama-se Brit Hadashah, significa nova aliança. Essa nova aliança ela tem como finalidade apenas mostrar esse relacionamento com Deus aplicado aí para toda a humanidade. Então a Bíblia toda ela é um único, dizemos assim, um único testamento em que ela é apresentada para o ser humano como um modelo de relacionamento com Deus. É a partir das Escrituras como um todo que Deus fala com o ser humano. Terceiro ponto, conforme rezam os escritos de Lucas 16:16. Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz exatamente isso. A lei e os profetas vigoraram até o João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo o homem se esforça por entrar nele. Para nós entendermos o que de fato está sendo dito aqui, nós temos que olhar o contexto. Se você tiver uma leitura do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, exatamente nesta passagem, você vai reparar que Jesus estava chamando a atenção de um grupo de fariseus. Justamente por causa da atitude errada que eles estavam tendo, ele começou a passar uma série de ensinos, como rabino que ele era, passou uma série de ensinos e instrução como uma chamada de atenção para eles. E diretamente Jesus está citando João, aqui é o João Batista, que é considerado como uma ponte, um elo entre a revelação dada no Antigo Testamento para o povo judeu e a anunciação do Messias para o povo judeu, para que se completasse a mensagem de arrependimento a toda a humanidade. Quarto ponto, significando que os escritos do Velho Testamento não devem mais ser pregados por ninguém. Para responder esta afirmação, eu vou usar o próprio texto que esse internauta utilizou, que é Lucas, capítulo 16, porém
justamente o versículo seguinte, o versículo 17, que diz o seguinte: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Essa é a maior prova de como um texto fora de contexto pode justificar um pretexto. O que responde à afirmação dele do versículo 16 está no versículo 17. Quando o próprio Jesus afirmou que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, no original é que se invalide um yud da Torá, ele está reafirmando exatamente aquilo que era mais valoroso para aqueles fariseus com quem ele estava direcionando a palavra, que eram as escrituras, que é a própria Torá. E aí nós vamos lembrar aquilo que Paulo fala para os romanos, no capítulo 7, no versículo 12. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. E lembrando que Paulo aqui estava falando para os romanos, que era um público que estava misturado tanto de judeus que criam que Jesus era o Messias, quanto a maioria de gentios que criam que Jesus era o Messias. E aqui nós vamos lembrar a promessa que Deus deu a partir da Torá, e toda a necessidade de salvação do homem, de transformação do homem, está justamente a partir da Torá, está a partir das Escrituras. A lei não mudará porque Deus estabeleceu ela para o ser humano. É por isso que o ser humano necessita das Escrituras, necessita da Torá para ter uma direção, um norte de como agir e principalmente como entender o seu papel na humanidade e o que Deus tem para ele. Porque é a partir da Torá que apresenta a necessidade de salvação e também a promessa de redenção. E a promessa que Deus levanta uma nação, porque a partir dela será bendita todas as nações da terra, ou seja, a partir da Torá que nós temos a revelação da salvação para toda a humanidade, por meio do Messias. E não é possível entender o Novo Testamento sem estar ligado ao Antigo, sem estar vinculado a Tanar. Porque todo o conceito de arrependimento, perdão, salvação da alma, redenção eterna, graça de Deus, vida com Deus, todos esses termos estão apresentados no chamado Antigo Testamento. Lembrando que, se olharmos as Escrituras, por exemplo, na tentação de Jesus no deserto, na conversa que ele teve com Satanás, todas as respostas que ele utilizou foram exatamente textos da Torá. 5. Nem pelos judeus. Aqui fica difícil, porque Jesus era judeu. Como é que ele vai afirmar que ele não pode pregar para os seus, não pode pregar para os discípulos? O judeu significa aquele que tem como identidade cultural relacionamento com Deus. E o Antigo Testamento é a história, a cultura familiar e a própria identidade do povo judeu. Além do mais, Jesus veio para os seus, como em várias passagens ele declara isso. Como, por exemplo, o próprio Ide, lá em Lucas, nesse mesmo livro, no capítulo 24, no versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E no momento da sua ascensão, no primeiro capítulo de Atos, ele também conclui: mas recebereis o poder para descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a partir do povo judeu, a partir de Jerusalém, da Judéia, que era onde moravam os judeus da época, e a confins da terra, até as nações. E Paulo ainda vai dizer em Romanos, capítulo 11, versículo 11: pergunto, pois, Deus terá porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. E ainda continua no versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. A promessa que Deus deu para a humanidade, ela veio a partir do Messias judeu, que veio para o seu povo, e a partir do seu povo para toda a humanidade. É isso que as Escrituras nos ensinam. É isso que Paulo está falando aqui. Ponto 6. Posto que nos são prejudiciais. Paulo afirmou para Timóteo que a lei é boa, e ele mesmo afirmou nas cartas, como nós vimos em cartas de Romanos, que a lei é boa, e como a Bíblia, como um todo, ela apresenta todo o plano de redenção e salvação para a humanidade, e é impossível entender o Novo Testamento sem a leitura do Antigo, sem compreender o Antigo, e principalmente nos dias de hoje, onde há tantos conflitos de interesses e tanta confusão, porque a Bíblia, em especial a Torá, é onde Deus apresenta os seus atributos. E o Novo Testamento vai apenas corroborar com isso. Então, se você quer um entendimento completo do relacionamento com Deus e viver exatamente qual é a promessa que Deus deu para a sua vida, você tem que abraçar a Bíblia como um todo. Porque a revelação de Deus, ela virá como um todo. Se nós tiramos alguns
partes da Bíblia, automaticamente a revelação de Deus virá em partes para nós. E, obviamente, em parte não vai ser completa. Na verdade, não será nem a mesma revelação, porque ela não fará sentido. E como dizia David Stern, antissemitismo é anticristianismo. Se você gostou desse comentário, se você achou que precisa ser falado mais alguma coisa, se você tem algo para dizer, deixe aqui nos comentários, escreva o que você acha, escreva qual a sua opinião, quero saber, quero ouvir e quero continuar respondendo, porque afinal de contas, nós estamos aqui para aprender. Então se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva em todas as nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo se você gostou e acha necessário ser ouvido por outras pessoas e vamos continuar pensando.